Fala galera, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo aqui da nossa revisão de férias. O tema de hoje é um exercício da área de geometria analítica. Nós vamos resolver esse exercício por dois caminhos diferentes, até para que a gente possa aproveitar o enunciado, aproveitar o exercício, para que a gente possa revisar uma parte maior dessa matéria, tá ok? Vamos junto, galera! A resolução desse exercício, o enunciado traz para a gente o quê? Ele traz para a gente as coordenadas dos pontos A, B e C. O A tem coordenadas 1 para o x menos 2 para o y. O B tem coordenadas 2 para o x, 0 para o y. E o C tem coordenadas 0 para o x e menos 1 para o y. Tá ok? O que ele pede para a gente no enunciado? Existe em todo o triângulo uma mediana, o triângulo tem 3 medianas, aqui nesse caso ele está pedindo para a gente o comprimento dessa mediana, relativa ao lado AC. Então a mediana vai sair do vértice A e vai cortar o ponto médio do lado AC, beleza? É essa medida que nós temos que encontrar. Nós vamos resolver então por dois caminhos. O primeiro caminho nós vamos trabalhar só com distância entre pontos e ponto médio. Tá ok? Vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro o ponto médio desse lado AC do meu triângulo. Vou ficar com a formulinha do ponto médio, eu tenho lá o ponto médio, eu tenho essa formulinha, ela é bem conhecida dentro da geometria analítica, bem fácil de se trabalhar com ela, ponto médio, a gente sabe que o ponto M ele vai ter coordenadas xm e ym. O x do ponto médio, ele é a soma do x do ponto A com o x do ponto C. Tudo isso dividido por 2. O x do A é 1, o x do C vale 0, portanto eu tenho 1 mais 0 sobre 2. Isso aqui me dá meio como coordenada. O y do ponto médio é o YA mais o YC, tudo dividido por 2. O y do A é menos 2. Eu vou somar isso com o y do C, menos 1, como está na nossa figura. Tudo dividido por 2. Menos 2, menos 1, menos 3, dividido por 2. Então, eu tenho aqui as coordenadas do meu ponto médio. As coordenadas desse ponto médio são, então, 1 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Agora, para calcular o comprimento da minha mediana L, vou chamar aqui de L o comprimento. Esse comprimento nada mais é do que a distância entre os pontos B e M. Então, eu quero calcular essa medida. A distância entre os pontos B e M na geometria analítica, ela é calculada pela fórmula raiz quadrada de x do B menos o x do M, tudo isso ao quadrado, mais o y do B menos o y do M, tudo isso ao quadrado, e todo esse cálculo é feito dentro desse radical, dentro de uma raiz quadrada. Bom, vou substituir os valores que eu tenho aqui. Esse comprimento L, então, da nossa mediana vai ficar igual. O x do B, ele vale... Cadê o x do B? Vale 2. Então, eu tenho 2 menos o x do ponto médio, 1 sobre 2. Tudo isso vai estar elevado ao quadrado. E lá no final eu coloco a raiz nossa aqui. Mais o y do B é 0. Menos o y do M, esse menos é da fórmula. O y do M é menos 3 sobre 2, então vai ficar mais. Menos da fórmula. Com o menos do número, menos com menos, vai ficar mais, tudo isso elevado ao quadrado. E nós temos essa distância dentro de uma raiz quadrada. Bom, eu tenho que fazer esse cálculo. 2 menos 1 sobre 2. Para a gente lembrar aí, ó, eu posso fazer esse cálculo igualando os denominadores. O 2 eu posso escrever como 4 sobre 2, menos 1 sobre 2. 4 sobre 2 menos 1 sobre 2, eu vou chegar a 3 sobre 2. 0 mais 3 sobre 2 é o próprio 3 sobre 2. Então, eu vou ficar com esse comprimento L
igual a raiz quadrada do 3 sobre 2 ao quadrado, mais o outro valor 3 sobre 2 também ao quadrado. Tudo isso dentro do meu radical de índice 2. Agora, pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho dois termos aqui iguais. Portanto, eu posso escrever que dentro do meu radical ali eu tenho duas vezes aquele termo, 3 sobre 2 ao quadrado dentro da minha raiz. O que acontece? Ó, eu tenho uma multiplicação lá dentro, eu tenho um termo que está elevado ao quadrado, ele vai pagar e sair da raiz. Ele perde o expoente quando ele sai, então eu fico lá com 3 sobre 2 vezes, o 2 ficou preso, ele fica lá dentro da raiz, 3 sobre 2 vezes a raiz de 2. Logo, a resposta por esse primeiro caminho, 3 raiz de 2 sobre 2, seria o comprimento da minha mediana, tá ok? Vamos resolver agora esse mesmo exercício por um caminho diferente, por uma nova fórmula. Você vai ver que é bem mais prático. E aí a gente acaba reforçando a ideia de quanto mais conhecimento tem, mais facilidade a gente traz para a nossa vida mesmo, tá ok? Vamos junto lá, ó. Bom, pessoal, agora, nesse segundo método, nós vamos usar a distância entre ponto e reta. A distância entre quais pontos? A distância entre o vértice B até a reta R. Mas qual é essa reta R? Se você observar a figura, nós temos aqui o lado AC. Se eu prolongar aqui, ó, eu tenho a reta R, que nada mais é do que a reta suporte desse lado AC do meu triângulo. Portanto, existe uma fórmula dentro da geometria analítica que permite calcular a distância diretamente desse ponto B até essa reta, sem precisar encontrar o ponto médio para depois fazer a distância entre eles. Então, essa formulinha é a seguinte, é AX0 mais BY0 mais C, tudo isso dentro de um módulo, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui dá medo em todo mundo, né? Mas é uma formulinha simples, depois que você conhecer as equações da reta e tudo mais. Ela é simples de trabalhar. Vamos fazer o seguinte, isso aqui tem o formato, essa expressão aqui em cima, tem o formato da equação geral da reta. Então eu preciso primeiro encontrar a equação da reta para depois escrever essa equação na sua forma geral. A equação dessa reta R, eu vou construir aqui, ó, a reta R, como é uma reta, y igual a AX mais B. Para encontrar essa equação, eu vou substituir os pontos nessa função. Então, olha, eu vou jogar o menos 2 do y aqui junto com o 1 do x. Vai ficar A vezes 1 mais B. Logo, eu tiro daqui uma primeira equação que vai ser A mais B igual a menos 2. A mais B igual a menos 2. Vou substituir agora o segundo ponto que eu tenho. Menos 1 do y igual a A vezes 0 mais B. Ah, então eu já tenho esse cara aqui como sendo meu coeficiente linear. Tá? O B vale menos 1. Então, se o B é igual a menos 1, o meu A, menos 1, eu vou ter. Portanto, A menos 1 igual a menos 2. Passo o menos 1 para lá, vou ficar com 1 menos 2. 1 menos 2, o A também é igual a menos 1. Portanto, eu cheguei que essa minha função, que representa a reta R, que é a reta suporte do lado AC, vai ser y igual a menos x, menos 1x, menos 1, que é o valor do B também. Tá certo? Bom, só que esse formato de equação, dentro da geometria analítica, tem o formato de uma equação chamada de equação reduzida da reta. A equação reduzida, nós temos então y igual a ax mais b.
Agora, eu vou escrever, para conseguir jogar essa expressão aqui nessa fórmula, eu preciso escrever essa equação na sua forma geral. Então, na forma geral, vou passar para cá, ó. Na forma geral, equação geral da reta, nós vamos ficar com... Joga todo mundo para o lado esquerdo, o menos x passa para lá, fica x. O y já está lá, mais y, o menos 1 pula para lá, fica mais 1, tudo isso igual a zero. Lembrando sempre que aqui, ó, na frente do 1 eu tenho do x, desculpa, eu tenho o coeficiente 1, na frente aqui do y eu tenho o coeficiente 1 também. Ou seja, esses valores que apareceram aqui agora são o meu a e o meu b, que vão aparecer aqui nessa expressão, tá? Então, a nossa distância do ponto B à reta R vai ser igual ao módulo de 1 vezes x0, mais B, que é 1, y0, mais C, que é 1. Tudo isso dentro do módulo. Dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Trazendo para cá, eu fico então com a distância de B a R sendo igual. Quem é x0 e y0? Por isso que a fórmula fala que nós temos a distância do ponto à reta. Esse ponto B tem as coordenadas x0 e y0 que nós precisamos. Ou seja, o x desse ponto vale 2 e o y desse ponto vale 0. São essas coordenadas que eu substituo na minha expressão. Então, eu vou ficar com a distância de B a R igual a módulo de 1 vezes 2 para o x0, mais 1 vezes 0 para o y0, mais 1, tudo isso dentro do módulo, dividido por raiz quadrada de 2. 2 vezes 1, 2. Aqui dá 0. 2 mais 1, vou ficar então com 3 dentro do módulo. O módulo de 3 é 3. Sobre a raiz quadrada de 2, que nós sabemos, tem que saber isso, que nós não podemos deixar a raiz no denominador, nós temos que fazer a racionalização, que é multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, pelo radical que nós temos no denominador. Portanto, a minha distância de B a R vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2, como nós tínhamos calculado pelo primeiro método. Tá aí um exercício legal, interessante, para que a gente pudesse fazer aí uma revisão de alguns tópicos de geometria analítica, tá ok, pessoal? Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem com os amigos, com os colegas, aquilo que vocês gostarem. E também mais um aviso, ó, não esquece de acompanhar os resuminhos que nós estamos postando no Instagram e no Face, tá ok? Valeu, galera, até o próximo, abraço!